Agora aqui, pessoal, além do falloff, ainda temos uma opção bastante interessante, que é o Texture Replicator, que ele vai funcionar como o replicator aqui que nós vimos anteriormente, porém com textura. Eu vou replicar uma textura sobre uma superfície. Eu vou utilizar o meu plane para mostrar como é que funciona isso. Só que o meu plane ele tem uma face só. Eu vou subdividir ele para ganhar, porque na verdade o que eu quero é ganhar vértices, porque as texturas, esse texture replicator ele vai funcionar exatamente da mesma maneira que o replicator quando a gente replica os nossos itens. Ele vai ser replicado nos vértices do meu objeto. Essas linhas aqui, pessoal, é o fur que eu havia colocado anteriormente. Eu vou deletar ele. Eu vou aplicar uma outra textura nesse cube, nesse plano. Eu vou colocar essa textura de gás mesmo. Bom, só que ela está com o UV. Quando eu utilizo o Texture Replicator, o modo de mapeamento dela aqui vai ser indiferente. Eu vou, assim como o Replicator, quando nós utilizamos para replicar objetos, o Texture Replicator eu preciso definir um source para as partículas da minha textura. Quando eu não tenho nenhum source, nenhum particle source definido, ele não está utilizando o Texture Replicator, ele vai utilizar a projeção que nós colocamos aqui. A partir do momento que eu defino um particle source, ele vai passar a usar a projeção do replicator. O que ele vai fazer? Eu vou colocar aqui o particle source como meu plane, ou seja, as texturas vão ser replicadas nos vértices do meu plane. Porém, eu não estou vendo nenhuma mudança aqui, mas isso é apenas na viewport. Se eu ativar o RGL, eu consigo ver. Eu vou só alterar o tamanho da partícula aqui e eu consigo ver agora. A minha textura está sendo replicada nos vértices do meu item, do meu objeto. Então, por isso que está esse padronizado, porque os vértices, onde tem cada vértice, ele está replicando a minha textura. Mas do mesmo jeito que a gente viu também na nossa aula de Replicator, que quando eu replico sobre o objeto, o objeto que está sendo replicado é replicado sobre os vértices também. Mas eu posso adicionar aqui na minha item list um Surface Particle Generator. Voltando a repetir, pessoal, o Texture Replicator funciona da mesmíssima maneira que o Replicator normal. A única diferença é que eu não estou replicando objeto, estou replicando textura. Mas eu também posso aqui também adicionar o meu Surface Particle Generator, onde eu vou colocar aqui que ele vai a Source Surface vai ser o meu plane, e agora aqui a minha textura, ao invés de replicar no plane, eu vou replicar no meu Surface Particle Generator. E agora eu tenho uma replicação mais variada. Eu posso até aumentar aqui o tamanho da minha réplica, acho que não tanto. Olha só. E eu tenho esse padrão. Eu poderia ter a minha textura de ground aqui embaixo dela. Deixa eu pôr ela em modo planar. Y. Olha aqui, agora eu tenho
a minha textura de ground embaixo e a minha textura de grama replicada sobre o meu objeto, para ter essa variação. A textura ela fica um pouco esbranquiçada no RayGL, não só no RayGL como no preview ou também no render final, devido à configuração do gama da nossa textura. E não vou entrar em detalhe muito agora, quando nós estivermos vendo os nossos render outputs, eu vou explicar um detalhe o que seria o gama. Mas só para não ficar estranho, a gente pode alterar o valor de gama aqui da nossa textura. Já existe um valor, existe um cálculo que a gente já sabe para que a textura fique legal. Bom, só para tirar aquele esbranquiçado. Agora eu tenho o ground embaixo, que é a textura que está ocupando todo o meu plane, e a grama replicada em alguns pontos aleatórios da minha imagem. Eu poderia fazer, além disso, rachaduras em uma parede, por exemplo, utilizando essa técnica de Texture Replicator. É uma opção bastante bacana. Eu também não estou limitado a fazer isso com apenas uma textura. Nós podemos fazer um grupo de texturas e replicar esse grupo. Assim como o Replicator, nós fazemos um grupo de itens e replicamos aquele grupo. Eu vou adicionar algumas outras. Só que para fazer esse grupo eu não vou utilizar essa textura, não. A textura de ground tudo bem, mas eu não vou utilizar essa textura de grama. Eu vou utilizar uma outra textura que é de umas folhas. Aí com o Replicator a gente vai fazer um efeito como se as folhas estivessem espalhadas sobre esse meu chão. Eu vou adicionar essas texturas aqui. Adicionar essas 3 texturas de folha. Essa. Essa. E essa. Com as 3 texturas selecionadas, eu vou vir aqui em Groups, criar um novo grupo com um nome folhas mesmo, que eu já havia colocado anteriormente, from selected itens. Ok, agora eu tenho as minhas texturas de folha e os seus locators aqui nesse grupo. O que eu vou fazer? Eu posso desabilitar essas aqui, deixar apenas uma. E nesse aqui em Texture Layers, onde eu disse que a gente podia alterando a textura aqui na opção Image, eu vou escolher o meu grupo folhas, que eu criei ali na aba Groups. E esse grupo eu vou em Texture Locator setar ele para ser replicado no meu Surface Particle Generator. Agora eu tenho o meu ground texturing com as minhas folhas replicadas sobre o meu terreno. As manchas pretas aqui eu vou alterar aqui no grupo. Eu vou tirar os locators e deixar apenas as texturas. Pronto, agora nós temos as texturas replicadas. E para dar um pouco de variação, a gente trabalha aqui no nosso Surface Particle Generator. Eles estão todas na mesma posição. Aliás, no Particle Generator não, aqui no nosso Texture Replicator mesmo nós conseguimos colocar um random size
random rotation para que eles fiquem em posições e tamanhos diferentes. Okay? Assim a gente criou um terreno com folhas, como se fosse uma cena de outono, umas folhas jogadas sobre esse terreno. Muito útil essa opção de textura e replicator, pessoal, muito útil, dá para fazer muita coisa legal com isso. E é claro, aqui no nosso Surface Particle Engineering nós podemos editar aqui como essas folhas são distribuídas na nossa superfície, da mesma forma que nós fazemos com o Replicator, aumentando ou diminuindo o espaçamento entre as partículas, alterando o seed dela, entre outras coisas que nós já vimos também no Replicator. Um outro exemplo, pessoal, de como pode ser útil o Texture Replicator. Esse plane, por exemplo, com essa textura de grama, digamos que isso seja um terreno. Esse plane, ele tem 12 metros de 12 por 12. Mas a textura está muito grande aqui no meu plane. Se esse terreno tem 12 por 12 metros, a textura não poderia estar grande desse jeito, não poderia estar com folhas desse tamanho. Eu teria que diminuir essa textura. Porém, se eu diminuir o tamanho dela, para ficar mais real, de um tamanho mais próximo ao real, eu vou conseguir ver um padrão de repetição na minha textura. Uma coisa bem óbvia, dá para ver a textura se repetindo. Com o Texture Replicator, a gente pode, com algumas variações de variação de tamanho, variação de rotação, a gente perde essa repetição. É a mesma textura sendo replicada pelo meu plane, com alguma variação de tamanho, alguma variação de rotação, para não ficar aquela repetição. Eu posso elevar o meu terreno um pouco aqui, para não ficar tão plano. Agora eu tenho um terreno e a textura não aparece aquela repetição chata que apareceria sem o Replicator. Eu vou tirar ele aqui novamente. Olha a diferença, dá pra gente ver a repetição na textura. Enquanto que com o Replicator, pela variação que ele me dá de tamanho, de rotação, da textura, eu não tenho mais aquela repetição. E se eu visualizar bem de perto, olha só, não há problema nenhum com a projeção da textura. Fica bem legal isso porque eu estou utilizando uma única textura. Eu poderia utilizar um grupo de textura como eu fiz com as folhas para dar mais variação. Poderia ser 2 ou 3 texturas de grama também para dar uma variação maior ainda. Ou como eu fiz no caso da grama e o terreno, quando eu repliquei a grama em cima daquele chão de terra. Bom, pessoal, sobre as opções de projeção, só falta falar agora do VMAP, que na próxima aula nós já vamos ver sobre isso, como abrir uma malha UV e como
trabalhar com essa opção UV Mapa. Ok? Então, falou.